Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos lá começar, dar continuidade, né? Às 5 disciplinas de Peter Senge, começando hoje com visão compartilhada. Vamos lá? Nós já trabalhamos modelos mentais, domínios pessoais, que são dois, esses dois domínios pessoais e modelos mentais são intrapessoais, né? São do eu. E agora nós vamos partir para o interpessoal, que é o com os demais, tá certo? Então, visão compartilhada. Então, aqui são as 5 disciplinas, né, da aprendizagem segundo Peter Senge. E nós já trabalhamos o domínio pessoal, trabalhamos modelos mentais. Eu espero que tenha ajudado bastante a vocês enxergarem o eu de vocês, né? E trabalhar mudanças, que é muito importante. Mudança não é fácil, mas um pouquinho a cada dia é é importante, né? Todo dia a gente buscar a se melhorar, a se autocontrolar, a se autoconhecer, né? A se automotivar também é muito. E agora nós vamos para visão compartilhada, certo? Provavelmente essas duas aqui ficarão para a próxima unidade e a gente vai dar continuidade, certo? Então, as pessoas dentro das organizações, por mais que tenham um posto de trabalho isolado, dificilmente trabalham sozinhas. É o que eu falo, sempre falo aqui, né? Eu tô aqui dentro de casa, de frente ao computador, falando. Eu não me sinto falando sozinha porque eu tenho certeza que vocês vão me escutar. Então é como se vocês estivessem à minha frente. Um pouco diferente, né? Aliás, bem diferente, né? Eu gostaria muito mesmo de dar essas aulas que eu gosto tanto, principalmente essas aulas de PRHO. Gosto tanto de ver os sentimentos nos olhos, de ver o debate, as experiências de vocês. Mas, enfim, né? Então, como eu digo, eu não estou trabalhando sozinha, eu estou aqui sozinha agora, mas eu tenho uma equipe, né? Tenho a direção, eu tenho as meninas lá da escola, que é a hora que eu precisar, ou é a hora que eles precisarem de mim, estarei lá. Eu tenho os autores, né, diversos, como aqui nesse caso, o Peter Senge está me dando, né? Então, tem a direção, tenho meus outros colegas, né, professores, que compartilha as experiências com os outros. Principalmente os da área de gestão, mas a gente também se dá super bem com as demais áreas. Principalmente eu que gosto de conversar demais. Então, detalhe, né? Há sempre uma chefia a se reportar, né? Então, não trabalha só assim. Há sempre uma chefia para se reportar. Há sempre um contato direto ou indireto ou com clientes ou com fornecedores, né? Ou com colegas de trabalho. Nesse início do século XXI, os canais de comunicação são os mais diversificados possíveis. Por exemplo, aqui, né, um contato, né, uma comunicação diferenciada, um contato indireto diferenciado, mas vai ser direto quando vocês ouvirem, certo? Então, que vão dos contatos pessoais aos mais rápidos, como os virtuais. Então, toda a organização tem a sua missão e visão, que vocês devem ter visto isso em uma outra matéria. Então, a preocupação com as metas é constante. Toda empresa trabalha em cima da visão e da missão e em cumprir as metas, né? Toda a organização que se preze tem um planejamento, né? Tem uma organização, tem uma direção, tem um controle e dentro disso tem as suas metas a serem alcançadas. É justamente o que foi planejado. Tá bom? Então, é o preparo dos colaboradores para o alcance das mesmas também. Então, tem a missão e tem a visão e tem as metas, os objetivos gerais da empresa, porém também tem os objetivos de cada departamento e nesse departamento tem subdividido nas tarefas de cada, né, colaborador.
Então, mas durante o processo para atingir as metas, ocorre o quê? Sempre ocorre falha de. A principal falha que ocorre, gente, é essa aqui, comunicação. Principalmente do famoso telefone sem fio, né? Então, interesses pessoais, isso aqui também ocorre muito, interesses pessoais se sobrepondo aos coletivos, né? Aquelas pessoas que têm aquela mente de olho por olho, dente por dente, né? Aquelas pessoas que têm aquela coisa, oxe, eu vou me virar sozinho, oxe, eu vou correr atrás do que é meu, né? Esquecendo a empatia. Ou disputas acirradas também pelo poder. E aí eu digo poder de quê? Quando a gente vai, a gente não leva poder nenhum, né? Então, isto é, muitas dificuldades em conviver ou trabalhar em grupos, que a gente já falou isso várias vezes, mas Peter Senge também bate nesta tecla e nós vamos falar novamente da convivência em grupo. Então, vamos ver aqui um videozinho da importância do trabalho em equipe. Novo desenho, gente. E esse é Super 10. Eu tô rindo porque eu já sei, eu acho massa.
Olha, importante trabalho aqui. Bem legal, né? Bem legal e mostra aí o trabalho em equipe. Só não é o dois. Mas se um não colabora com o outro, o negócio pega, mas ainda assim deu certo no final, né? Porque houve o olhar do outro, né? Mesmo na dificuldade. Ah, tá na dificuldade, deixa eu socorrer ele aqui. Fazer o quê, né? Eu gosto muito desse videozinho para isso. Então, a organização aprendiz precisa desenvolver em todos os níveis organizacionais, certo? Não só na chefia, a gente já falou disso. A noção de espírito de coletividade. Não é aquele que é o chefe, que é o patrão, que é o bam, 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 que não pode sentar numa mesa e comer com seus funcionários, ou que não pode bater um papo, ou que não pode, enfim. Tem esse tipo de chefe que não se relaciona com os funcionários, e isso é ultrapassadíssimo, né, gente? A gente sabe disso. Porque é o líder, não vou nem chamar de chefe, é o líder que tem que ter o espírito de coletividade, ou seja, desde lá da direção, desde a mais alta hierarquia, tem que ser ele que tem que partir e dar o início do espírito de coletividade. Então, as duas disciplinas anteriores focaram em quê? No indivíduo no processo de mudança, que foi domínios pessoais e modelos mentais. Então, a visão compartilhada e aprendizagem em equipe, que a gente vai trabalhar mais para frente, são dimensões coletivas que objetivam o quê? A integração para gerar a mudança. Ou seja, você pode mudar você sozinho, sim, lá no domínio pessoal, lá no modelo tal, mas depois essa mudança para ocorrer dentro da organização precisa o quê? Primeiro ocorrer indivíduo por indivíduo, mas depois haver a integração dessa mudança. E aí sim, vai ser uma organização que aprende com certeza. Então, para trabalhar em grupo, é necessário estabelecer o quê? Objetivos comuns. Criar também o quê? Um senso de compromisso, né? E um comprometimento com a equipe e a organização. Gente, falando assim, parecem as coisas bem facinhozinhas, bem simples. Não é não, né? Quando a gente fala mesmo de formar uma equipe na sala, nossa, já começa os probleminhas, né? Já começa. Em toda a sala é assim, sempre tem uma equipe que tá o nananã, tá? Tem outras que super, né, trabalham com bastante eficiência, com bastante comprometimento um com o outro, mas tem muitas, algumas, não, graças a Deus não são muitas, não. Algumas equipes que têm, né? Então é preciso que sempre flexibilizar os ideais e os comportamentos para que o consenso do grupo prevaleça. Então sempre vai ter aquele que é o não. Vai ter todo tipo de gente, né? Aquele que é do não, aquele que é do topa tudo, aquele que é bastante proativo, mas vai ter aquele sempre um murmurão. Então, tem que ser flexibilizadas as ideias para partir para dar um resultado positivo. Então, se alguém estiver com modelos mentais muito rígidos e apresentando dificuldades em compartilhar os domínios pessoais, sem levar vantagem por isso, será muito difícil que a aprendizagem ocorra. Então, por isso que a gente começa com o pessoal, que é o modelo mental e o domínio pessoal, para depois a gente ir para a equipe. Então, os autores concordam que o senso de coletividade dentro da empresa é muito importante. Com certeza, né, gente?
dentro da empresa, dentro de casa, dentro de família, dentro de qualquer lugar que tem mais de uma pessoa, né, tem que ter o senso de coletividade. Isso é trabalhado, se vocês lembrarem, lá em Piaget, lá desde bebê, né? Criança, eu trabalho com criança de 2 anos, de 3 anos na escola dominical, na Bíblia, né? E aí elas pegam um lápis, é meu, né? 2 anos agora é meu. Então, nessa idade, a gente tem que falar, não, aqui você vai usar e depois você vai deixar para o outro coleguinha usar. Então, desde lá de pequenininho, tem que se trabalhar o senso de coletividade. Então, esses adultos que não têm esse senso de coletividade, com certeza, naquela idade de 2 anos, né? Naquela primeira fase e na segunda fase de Piaget, da teoria cognitiva, com certeza não foi trabalhado esse senso de coletividade. Infelizmente. Então, para mudar esse modelo mental vai ser muito mais complicado nesse tipo de pessoas. Então, a formação e composição das equipes de trabalho fazem muita diferença. O autor afirma que os dirigentes empresariais acreditam que a competição é uma prática saudável incrementada. Tá? A maioria não consegue perceber que a competição interna é desastrosa, uma desastrosa perda de potenciais energéticos da organização. Gente, competição, assim, a não ser que seja vendedor, né? Vendedor, mesmo assim, tem que ter a colaboração, cada um tem o seu horário, né? Cada um tem sua, né? Agora é hora de fulano, agora é hora de ciclano, tal. Mas essa competição interna destrói justamente o que? O senso de coletividade, o senso, a empatia, o senso de trabalhar um com o outro, de ajudar um ou outro. Então, e muitos dirigentes com a mentalidade mais arcaica, eles pensam que não, é bom eles se comendo lá, se mordendo e brigando. Isso é péssimo. Até porque atrapalha muito o clima organizacional, que é o que vai gerar mais proatividade, que vai gerar mais criatividade, que vai gerar resultados positivos dentro da empresa. Então, o senso de coletividade. Vamos ver esse outro videozinho aqui. Ah, esse é muito legal. Fala, meu povo, João Abrantes na área. Por que será que tem gente que é tão competitiva, Você é que tem tanta competitivo? necessidade de vencer, que fica tão furiosa quando perde? Você é uma dessas pessoas? Quer saber por que você é assim? Quer descobrir como é que você para de ser assim? Então continua assistindo. Roda! Quem quiser seguir eles é muito legal para trabalhar o desenvolvimento. Eu já quero começar deixando bem claro que eu sou totalmente a favor de uma competição saudável, que é aquela que você entra para se testar, para ver aonde que você está indo bem, aonde que você tem que melhorar. Enfim, é o tipo de competição que você entra para dar o seu melhor, o que é muito diferente de necessidade de vencer. Quando você tem necessidade de vencer, isso pode ser sintoma de um sério problema de autoestima capenga. Ué, como assim, João, autoestima capenga? Bom, quando você tem necessidade de vencer, é porque você geralmente quer provar alguma coisa para você ou para alguém. Então, você meio que acaba atrelando a sua identidade aos seus resultados. Então, quando você ganha, você se sente a pessoa mais incrível desse mundo. Você se sente assim no topo do universo. Agora, quando você perde, você se sente um lixo, né? Você não quer falar com ninguém, você fica furioso, joga praga em cima do adversário que venceu. Quando você é uma pessoa muito competitiva, você tem, via de regra, uma necessidade muito grande de ser dono da razão. Você simplesmente não consegue ou tem muita dificuldade para admitir que você está errado, mesmo quando tem evidência comprovando isso. Porque admitir que você está errado é a mesma coisa que você sofrer uma derrota, que é uma coisa inconcebível para quem é muito competitivo. Então, o que acontece geralmente é o contrário. Quando você vê que você está perdendo, é aí que você se esforça para ganhar a discussão. Só que aí você acaba apelando para as falácias argumentativas, tipo argumentar de homem, né? Só uma pessoa muito fraca de argumentação para cair nela
conversa e perder a discussão. Uma outra característica muito frequente em pessoas extremamente competitivas é que elas ficam muito ofendidas quando outra pessoa recusa a ajuda delas. Uma pessoa competitiva, ela não tem problema de ajudar alguém que precisa, compartilhando sua experiência, sua sabedoria. Só que quando a pessoa recusa o conselho dela, ela meio que associa essa rejeição do conselho como se fosse uma rejeição da pessoa dela no total. É por isso que ela fica furiosa quando alguém não aceita o conselho dela. Por isso que ela fala, você realmente é burro mesmo de não aceitar esse conselho. Quer saber? Você tem que se ferrar sozinho. A pessoa fica indignada, né? Bom, já deu pra ver que competitividade no sentido de necessidade de ganhar é um comportamento altamente tóxico que pode te trazer alguns prejuízos. Então, como é que você pode fazer para reverter esse tipo de comportamento? Algumas dicas. Número 1, procure atividades que incentivem o trabalho em equipe, como, por exemplo, um projeto social. É você e mais várias pessoas contribuindo para um bem maior. Ninguém está competindo com ninguém. Vocês só estão visando o bem do determinado grupo. Assim, né? Segunda dica, pratica atividade física não competitiva. Como assim? Frescobol, altinha, aeróbica, trilha. Terceira dica, vire uma pessoa adepta da competição saudável. Ou seja, para de competir visando a perfeição. Começa a competir visando o aprendizado. Ou seja, vai lá, se testa, vê onde você está indo bem, vê o que você precisa melhorar. Obviamente, dê o seu melhor, claro, né? Faça por onde vencer, mas não fica levando tanto para o lado pessoal a derrota. Começa a encarar isso como uma oportunidade de aprendizado. Quarta e última dica, fortaleça sua mente, porque eu já falei, quando você tem essa necessidade de vencer, via de regra é porque você tem uma autoestima capenga. Agora, se você precisar de ajuda para poder mudar a tua mente, mudar suas crenças, mudar essa sua dependência de validação externa, eu conheço um atalho para promover uma mudança interna em apenas um dia. Ficou curioso? Então clique no link que vai estar aqui embaixo, no botãozinho que vai aparecer aqui do lado no final do vídeo. Aí é propaganda para o próximo vídeo deles, que vocês querem. Se você observar, ele falou do modelo mental de Peter Senge, ele falou de domínio pessoal de Peter Senge, ele falou de inteligência emocional, né? Do autocontrole, da autoconsciência e da automotivação. Vocês observaram que nesse pequeno vídeo ele falou de inteligência emocional e do assunto que a gente está trabalhando. Entenderam? Então, de tudo, primeiro precisa você trabalhar você mesmo. Vamos lá. O início, né? Primeiro é trabalhar você mesmo. Então, o conceito de visão compartilhada parte do princípio de coletividade. Senge concebe que ela é o senso de comunidade, de identidade, onde as diferenças pessoais são amenizadas para se criar uma relação de coletividade. O autor cita como sendo uma força no coração das pessoas que impressionantemente no coração das pessoas de impressionante poder poder que as estimulam e sentem a se sentirem conectadas com alguém ou algo. Minha mente fugiu aqui agora, viu, gente? Então, é aquela força que a pessoa tem dentro de si que faz ela se sentir conectada com alguém, que estimula a ela estar conectada com alguém. Né? O outro autor enfatiza que o trabalho deve ser executado em equipes interdisciplinares e a competitividade deve ser substituída pela cooperação dos setores. Isso é uma mudança de modelo mental imensa e trabalhosa. Não é da noite para o dia. Né, dos setores, dos filiais, das células, dos departamentos. Então, a vantagem competitiva organizacional está, além de gerar conhecimento, está compartilhado com todos. Então, eis aí um grande desafio para as pessoas e para as corporações, que é justamente mudar o modelo mental de que, ao invés de competitividade, ser cooperação, colaboração. Então, ao longo da formação acadêmica, muitas vezes, pessoal, a ênfase está no indivíduo, no eu, né? Como se ele fosse um ser unitário, independente do meio externo. Isso não é verdade. Todo mundo depende de todo mundo. E das demais pessoas.
Pois nota, a média, as faltas, a sua aprovação ou reprovação são sempre próprias de cada um. Porém, não deve se trabalhar apenas isso, deve trabalhar também equipe, né? Então, este acadêmico, ao ingressar no mercado de trabalho, ele vai levar o quê? Essa competição. Se depara com a necessidade oposta diante da proatividade do trabalho e de equipe ou de células. Então, dentro de um curso, né, a gente cobra muito o quê? O desempenho das atividades, o desempenho de avaliação, de nota, tal. Então, é algo individual. Mas por isso que nós colocamos muito trabalho em equipe. Agora, na pandemia, fica um pouco complicado o trabalho em equipe, né? Seminário em equipe. Mas por isso que é necessário trabalhar equipe dentro dos cursos, porque no trabalho é justamente isso, trabalho em equipe o tempo todo. Então, mesmo aquele que trabalha só, no departamento sozinho. Então, deverá se integrar com outros profissionais, trocar ideias, né? Trabalhar brainstorming, interessar-se pelo que acontece na empresa como um todo. Porque as pessoas têm costume de entrar na empresa, entrar lá na sua caixinha e se só preocupar com seus afazeres, com sua tarefa, com sua caixinha, não com o todo da organização. Mas é muito importante que vocês entendam o todo da organização, tá? Seja muito enfático e afirma que não existe organização que aprende sem uma visão compartilhada. Por quê? Porque vai existir aquela pessoa que aprendeu e aquela pessoa que não quer aprender, porque ela tem uma mentalidade, né? Vamos dizer, arcaica, né? Ela tem aquele domínio pessoal, ela tem aquela. Fugiu a mente. Fugiu agora, gente. Aquele modelo mental, né? Arcaico, aquele modelo mental não muda. Eu digo que é a síndrome Gabriela. Então, as Gabrielas me perdoem, tá? Mas é por causa da novela. Então, sem um impulso em direção a uma meta que as pessoas realmente desejam realizar. A visão estabelece uma meta abrangente, ou seja, a meta da empresa inteira. E há empresas que ainda colocam dentro dessa meta da empresa também as metas pessoais né, dos indivíduos que trabalham. Então, a superioridade da meta estimula o quê? Novas formas de pensar e agir. Então, a visão compartilhada também provê o quê? Um leme para manter o processo de aprendizagem em curso. Você vê que a gente sempre fala que de continuar a aprender, né? Então, quando o estresse se desenvolve. Então, a aprendizagem pode ser difícil e até dolorosa. Se não aprender, se for fácil demais, a gente esquece. E se não doer, misericórdia, né? Eu digo assim, quando eu faço, às vezes que eu faço TCC, eu digo, gente, TCC é parido. A gente tá parindo. TCC a gente tem que parir. Não tenham trauma disso, viu, gente? Porque há partos que são bons, são tranquilos. Então, com a visão compartilhada, estamos mais propensos ao que? Expor nossas ideias. E não ter medo de expor as ideias, porque se já tem a mentalidade de aprendizado, se já tem a mentalidade de visão compartilhada dentro da empresa, então expor as ideias é algo natural, você não vai sentir medo. Porém, naqueles modelos mentais, aquelas empresas de modelos mentais mais antigos, expor ideias, né? Desistir de posições extremamente arraigadas, né? Que é aquela mentalidade. Eu, eu só faço isso, eu só acredito nisso, né? Então, e reconhecer também dificuldades pessoais e organizacionais. É muito importante que as pessoas façam sempre aquela análise de SWOT, né? Quais os meus pontos fortes, quais os meus pontos fracos, quais as minhas oportunidades. E eu amo este vídeo para vocês verem o que é visão compartilhada. Após este vídeo, a aula, esse assunto acaba. Como eu não consegui colocar aqui, né, eu vou passar, já deixei ele prontíssimo aqui. Olha só o que é equipe com visão compartilhada. Eu trago uma mensagem de seu mestre, Spa. Marco Licínio Quem já assistiu esse vídeo? comandante da Esse filme. Itália. Pelo comando de Vossa Misericordiosa Excelência,
Suas vidas serão poupadas. Olha só. Vocês eram escravos, e escravos permanecerão. Mas a terrível sentença da crucificação será descartada. A Sob cara do uma general. única condição: que identifiquem o corpo ou a pessoa do escravo chamado Espartaco. Olha o que é a equipe. Ele se levanta, né? Ele diz: eu sou Espartacus. Para livrar todos os colegas. Eu sou Espartaco! Eu sou Espartaco! Antes que ele abrisse a boca e disse: Espartacus é Eu isso. sou Espartaco! Todos levantaram. Eu sou Espartaco! 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 Eu sou Para do general. Então, gente, a gente fica até aqui, certo? No Eu Sou Espartacus. Quem gosta de assistir filme, é um filme épico, né? Filme épico romano, e é muito bonito ele, muito interessante, muito dolorido também. E vocês veem aí, esse eu deixei ele por último, porque ele mostra o quê? A visão compartilhada, né? Ele mostra justamente aquela visão do todo, do ser equipe. Ele queria, sim, livrar todos, né? Para todos sejam livres, mas ele iria morrer, né? A favor de todos. Porém, como era uma equipe que tinha uma visão compartilhada, que tinha uma aprendizagem em equipe, que tinha modelos mentais iguais, então todos eram Espartacus. Um abraço e até a próxima aula.